Vamos ler em Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o arqueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Mais uma vez, eu peço que os irmãos leiam os versos 1 e 2. Vamos ler em uníssono. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ó Pai Celestial, ó Deus bendito, em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez, rogamos a Tua assistência, a Tua graça, para que compreendamos a Tua palavra, para que recebamos a Tua palavra como ela é, palavra de Deus. Dá ao pregador a graça da fidelidade na exposição da Tua palavra. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é a segunda vez que abordaremos esses dois primeiros versículos. Lembramos que estivemos analisando-os à luz do tema nosso julgar e suas consequências. Lembremos também que fizemos algumas considerações genéricas. Na verdade, não quero ser repetitivo, mas apenas trazer à memória dos irmãos que dividimos esses dois versículos em três aspectos diferentes. Primeiro, vimos que aqui há uma proibição em forma de princípio geral que o Senhor estabeleceu para que os seus discípulos não exercessem juízo à semelhança do que ele está aqui dizendo. Então, ao falar, não julgueis. Depois, vimos que há aqui um propósito pelo qual os discípulos do Senhor são advertidos a não exercerem juízo condenatório, porque ele diz com muita clareza, para que não sejais julgados. E por último, verificamos que o Senhor apresenta aquilo que eu chamei de uma condescendente explicação de como seremos julgados com a mesma medida com a qual julgarmos. Por isso ele diz, no verso 2, conforme acabamos de ler. A bem na verdade, nós chegamos a considerar todos os três aspectos mencionados. Ainda que nos dois últimos nós fomos um tanto quanto superficiais, um tanto quanto rápidos. Por isso, convém que retornemos aos mesmos sem sermos, na medida do possível, repetitivos. E isto porque temos um assunto da máxima importância.
porque isso tudo tem a ver com todos nós. Então, primeiramente, consideremos agora numa outra perspectiva o princípio geral que o Senhor aqui estabeleceu ao dizer não julgueis. E devemos perguntar, qual é o significado disso? Você pode responder, nós vimos que o Senhor está aqui proibindo aos seus discípulos de serem hipercríticos, ou seja, que eles não fossem do tipo que não consegue ver nada de positivo nas pessoas. Você também poderia dizer que aqui há uma outra questão a ser vista, ou seja, que além de ser hipercrítico, a pessoa pode também estar aqui como que aquele que lança um julgamento final e definitivo contra os outros, e faz isso sem misericórdia. Ou seja, trata-se, nesse caso, daquele que tem o espírito de julgamento e condenação que manifesta contra as pessoas. Ora, com relação a isso, também vimos, e eu repito aqui, algo que devemos ter em mente, segundo o Dr. Ryle, o espírito crítico nada é senão a prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de pouca importância. Além disso, o hábito de criticar, de fazer julgamentos duros e precipitados, a disposição em exagerar os erros e fraquezas do próximo, e de sempre pensar o pior. Ora, tudo isso, vimos, o Senhor nos proíbe nesta sentença, não julgueis. Mas nós precisamos ir mais adiante. Precisamos aprofundar-nos um pouco mais nessa questão de julgar os demais. Agora, meus irmãos, fazendo à luz do que Tiago, o escritor sagrado, nos mostra no capítulo 2, eu chamo os irmãos para que vejamos o que lá está escrito. Tiago, capítulo 2. Eu vou ler todo o texto, ou seja, dos versos 1 a 9, para que façamos algumas observações nesse texto. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado de meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Observemos alguns aspectos que são
importante para a nossa meditação nesta noite. Primeiramente, Tiago está aqui se dirigindo àqueles a quem ele denomina de meus irmãos. Trata-se, portanto, de pessoas crentes, à semelhança do texto que temos como base nesta noite, de Mateus 7, quando o Senhor está se dirigindo aos seus discípulos. Isso é muito significativo porque o pecado que vamos observar de acepção de pessoas é algo muito grave. Tão grave que o apóstolo aqui dispensou 15 versículos, ou melhor, 13 versículos, para expor esta questão. Mas é grave sim, como nós estamos visto, porque o próprio Senhor Jesus, naquele contexto do capítulo 7 de Mateus, ele colocou, eu digo, no contexto em que o juízo final é exposto, para que nós, de fato, atentemos para a gravidade do caso. Então, é entre nós, é para nós que a palavra do Senhor está sendo aqui exposta. Em seguida, observem que Tiago deixa bem claro qual era o grave problema que estava ocorrendo no meio dos seus leitores originais, ou seja, no meio dos seus irmãos. Trata-se do pecado de fazer acepção de pessoas, que é uma prática comum entre os não crentes. Tiago, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A pergunta é: o que Tiago quer dizer com a acepção de pessoas? O que Tiago está vendo entre aqueles irmãos? Meus irmãos, o significado da palavra é muito rico e traz luz para nós acerca deste assunto tão especial. Há uma tradução, a versão internacional, simplesmente chama a acepção de pessoas de parcialidade, e está correto. Há uma outra tradução mais livre que diz o seguinte: não demonstrem favoritismo. Isto é acepção de pessoas, quando há uma demonstração de favoritismo. O Dr. Kistemaster, ele diz o seguinte, ainda nessa questão de favorecimento, ele diz: não olhem para o rosto, as roupas, a riqueza ou a posição das pessoas. E há um homem de Deus que ele colocou para que nós entendamos a gravidade disso. Ele diz o seguinte: um justo juiz não deve ser influenciado por preconceitos pessoais, esperanças ou medos, mas pelo desejo único de fazer justiça. Ora, quanto ainda ao significado dessa expressão, da palavra acepção de pessoas, diz respeito à falta de alguém que, quando chamado a dar julgamento, a dar a sua opinião, a dar o seu parecer, que é próprio de juiz, leva em consideração as circunstâncias externas do gênero humano e não seus méritos intrínsecos. E assim, dá preferência como mais valioso alguém que é rico, nobre, nascido nobre na nobreza ou poderoso, ou a outros que não, em detrimento de outros que não têm as mesmas qualidades. Vocês estão entendendo?
Irmãos, nós estamos diante de uma questão muito séria. E eu fico a me perguntar o seguinte: por que quando nós fazemos uma festa, nós fazemos questão, ainda que não expressemos isso necessariamente, que as pessoas venham bem vestidas? E quando essas festas são realizadas em clubes, em lugares mais sofisticados, vocês sabem muito bem que vem registrado qual é o traje. Por que será isso? É exatamente porque as pessoas, naturalmente falando, elas têm esta visão. A palavra acepção tem a ver com aparência. Elas se incomodam com a aparência, elas exigem aparência, elas querem aparência. É por isso, meus irmãos, que quando Tiago fala aos irmãos, ele diz: não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Ou seja, não troquem a glória do Senhor, não comparem a glória do Senhor com as coisas efêmeras da vida, com a visão terrena das pessoas ou das coisas, porque é uma contradição de termos. E falemos com toda a sinceridade, todos nós, mais ou menos, somos culpados disso. Porque damos uma excessiva atenção à aparência, damos uma excessiva atenção ao estereótipo, aquilo que é externo. Vocês lembram? Quando o Senhor Deus mandou que Samuel, o profeta, fosse ungir aquele que seria o rei segundo o coração de Deus, e Samuel foi até a casa do pai de Davi, ou seja, Jessé, que tinha vários filhos. E quando o profeta viu o primeiro filho de Jessé, ele colocou os olhos, essa que é a ideia, colocou os olhos sobre aquele rapaz e disse: eis aí o ungido do Senhor. E naquela ocasião, o Senhor falou ao coração do profeta: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Não é este. E foi escolhido aquele que ninguém dava nada por ele. Irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, com parcialidade, agindo dessa maneira, fazendo favoritismo. E então, Tiago, em seguida, o que ele faz? Ele dá aos seus leitores uma vívida ilustração daquilo que ele está dizendo como princípio aqui no verso 1, com vista a deixar claro o significado de acepção de pessoas. É o que ele faz nos versos 2 a 4. Acompanhe, por favor. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, ele diz o que acontece. E lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos. Acompanhemos, irmãos. Vale a pena que nós entendamos o seguinte: quando ele fala aqui de pobre andrajoso, é no contraste com o primeiro homem. Aqui está todos nós. Então entra um homem, e esse homem entra como... Interessante que essa carta foi escrita há 2000 anos.
Mais de 2000 anos. E, no entanto, o homem não mudou. Vocês sabem muito bem o que é o sujeito que gosta. Tem gente que ele fica curvo de tanto ouro no pescoço, os anéis de todo jeito. Não pense que isso é algo novo. Não, isso sempre existiu. A impressão é grande. Então entra um homem muito bem trajado. Nos nossos dias seria um homem de gravata especial, roupa especial, então chamaria a atenção de todos. E diz aqui que logo em seguida entra o que ele chama de pobre andrajoso. Quem é esse pobre andrajoso? Diz respeito a, de fato, um pobre, alguém que não tem as condições que aquele primeiro homem tem. Ou seja, a expressão para andrajoso é estar sujo, tornar-se imundo, mas seria, uma tradução boa seria um pobre com roupas velhas e sujas. É um pobre andrajoso. E agora? Tiago continua falando e diz o que acontece. Se vocês, diz Tiago, se vós tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, em outras palavras, é interessante ver a tradução mais literal que temos, a Almeida Revista Corrigida, que diz o seguinte: se atentardes para o que traz a veste preciosa. Ou seja, se os teus olhos descansarem naquele que tem as vestes preciosas. E é o que acontece, irmãos. Como isso é comum. Como isso é fácil de acontecer. Então ele está falando que não é bom isso. Se tratardes dessa maneira, se de fato voltardes os olhos sobre o recital. E o significado de deferência é exatamente ter consideração por ele, em detrimento do pobre andrajoso. Tiago diz: fizestes discriminação. Ele diz: fizestes distinção. Fizeste discriminação. Em outras palavras, Tiago está dizendo: vocês julgaram. Vocês agiram como juiz. Vocês avaliaram. Vocês discriminaram. Vocês disseram: esse é bom, esse aqui não é bom. É exatamente o que o Senhor Jesus está dizendo. Não julgueis. Nesse sentido, não só como hipercrítico, não só como espírito de crítica, mas com este espírito de fazer separação, distinção entre as pessoas, não porque essas pessoas são interiormente, pelo seu caráter, mas pelas suas aparências, pelas suas vestes. Ele diz que houve distinção, e veja o final do verso 4. Ele diz: não fizestes distinção, ou seja, discriminação entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos, tomar de perversos pensamentos. Ou seja, fazendo julgamentos com critérios errados. Irmãos, a palavra no original do verbo tomar de perversos, ela é muito forte. Significa, no sentido ético, mal, ruim, iníquo. Ou seja, como a nova versão diz, fazendo julgamentos com critérios errados, na verdade, critérios maus,
critérios iníquos, critérios que não têm nada a ver, como veremos adiante, com a lei régia. O que diz a lei régia? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos estão entendendo? É, portanto, certo, sim, que o Senhor Deus nos deu capacidade para discernir entre o bem e o mal. No entanto, aqui em Tiago, o que nós vemos é um grosseiro julgamento ou discriminação, como alguém diz, baseado sobre meras exterioridades, tais como status econômicos, como diferenças étnicas e coisas semelhantes. É exatamente isso que acontece no dia a dia. E em seguida, vejam os versos 5 a 7. Amavelmente, Tiago mostrou aos seus leitores o grau acentuado de incoerência e insensatez existentes em tal atitude, sendo eles crentes no Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? A resposta tem que ser sim. Irmãos, esse mesmo texto de Tiago, essa mesma epístola de Tiago, mostrando a dignidade dos crentes, mesmo que eles sejam pobres, diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. De maneira que quando esses leitores de Tiago fizeram isso, essa discriminação, acepção de pessoas, favoritismo, eles estavam equivocados, eles estavam sendo insensatos, eles estavam tendo pensamentos malignos, porque eles estavam, na verdade, menosprezando, ou seja, desonrando, insultando, tratando com desprezo a quem o Senhor conferiu dignidade. E por isso ele diz: não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. E por último, Tiago deixou muito claro que a lei régia, a lei do amor, nada tem a ver com o pecado de acepção de pessoas. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Assim, meus irmãos, fazer acepção de pessoas ou demonstrar favoritismo diz respeito ao pecado de tornar-se juiz tomado de perversos pensamentos, algo que confronta, que contraria a lei do reino, a lei suprema de Deus, que diz exatamente o que nós acabamos de ler: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que na palavra do Senhor Jesus, lá no capítulo 7 de Mateus, lembra no verso 12, ele diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, quando nós olhamos um texto como esse, temos que lembrar um fato terrível. Quem sofreu, em certo sentido, esse tipo de julgamento ou juízo pervertido de forma tão violenta,
senão o Senhor Jesus Cristo. Lembrem-se, trataram-no baseados na aparência. Diziam, porventura não é ele o carpinteiro? Era uma atividade considerada muito simples. Eram para os pobres, fazer móveis. Por isso diziam, diante dessa sabedoria, quem é esse? Mas não é ele o carpinteiro? Seus pais não são pobres? Mas ouçamos, como já ouvimos aqui há pouco, quando o Senhor Jesus disse aos seus contemporâneos, não julgueis segundo a aparência. Aparência externa, a ideia é essa aparência externa, e sim pela reta justiça. Precisamos responder, meus irmãos, as 3 perguntas provenientes dessas considerações. Somos críticos ou hipercríticos? Temos demonstrado favoritismo? Como nos sentimos diante dessa advertência? Não julgueis. E eu pergunto assim, quais são as pessoas que você considera suas amigas? Por que certas pessoas não fazem parte do seu círculo de amizades? Você precisa julgar isso, nós precisamos ser sondados por isso. Por que quando você dá uma festa, você faz uma lista e você escolhe certas pessoas e outras tantas ficam de fora? Por que as que você convida e por que outras tantas ficam de fora? Nós precisamos responder isso. Que tipo de julgamento nós fazemos? Como nos sentimos ao ouvir o Senhor dizer, não julgueis? Prossigamos, em segundo lugar, e aprofundemos um pouco mais na questão do propósito pelo qual, voltando para Mateus capítulo 7, o propósito pelo qual o Senhor Jesus disse que eles não deveriam julgar, não deveriam ser hipercríticos, não deveriam ser o que nós temos visto, aqueles que fazem acepção de pessoas ou agem com parcialidade. O propósito é muito claro, não julgueis para que não sejais julgados. Algumas colocações, certamente nós vimos, mas eu quero repetir com outra ênfase, que quem nos julga e nos julgará, de fato, é o Senhor. Na verdade, em todo o tempo nós estamos sob os olhares dele. Eu quero que vocês abram, por favor, em Hebreus capítulo 4 e acompanhem a leitura de 2 textos de Hebreus. Capítulo 4, versos 11 a 13, assim está escrito: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Irmãos, abramos no capítulo 10 de Hebreus. E vejamos versos 30 e 31.
O Senhor diz: ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então esse é o primeiro ponto que precisamos lembrar. O Senhor está continuamente nos julgando. Ele tem a sua própria opinião sobre mim, sobre cada um de vocês. E a opinião dele é infalível. O seu juízo é infalível. Aquilo que é admirável aos olhos dos homens, às vezes é abominável aos seus olhos, porque ele percebe o que está no coração. Além disso, diferentemente do modo de julgar os homens, ou dos homens, melhor dizendo, o julgamento do Senhor é justo, ou seja, para com Deus não há parcialidade, não há acepção de pessoas. Lá em Romanos está muito claro isso. Ou seja, Deus não mostra favoritismo. Isso deveria nos levar a temer. Porque, irmãos, nós brasileiros já ouvimos algumas vezes alguns dizendo que Deus é brasileiro, que Deus vai dar um jeitinho, mas Deus não faz acepção de pessoas. De fato, o que está escrito, e não é só no Novo Testamento, a Bíblia toda mostra isso, a ideia de retribuição. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E eu quero mostrar isso hoje somente para os crentes. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. O alvo somos nós mesmos. Primeiros Coríntios capítulo 11, versículo 27, num contexto de ceia, algo que vários, no dia de ceia, deixam de vir à igreja. Atentem bem para o que está escrito. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, sem fazer o devido julgamento e ver o que se trata a ser do Senhor, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O apóstolo está dizendo que por causa dessa questão do relacionamento de alguns crentes com a ceia do Senhor, ele disse que há julgamento do Senhor. O Senhor está julgando pessoas. Há fracos, não são poucos, eles são muitos. Aqueles que dormem, não poucos já estão dormindo, já morreram por causa disso. E ele diz, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aqui está, meus irmãos, portanto, a advertência do Senhor trazendo o propósito junto dela. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mas ainda há, dentro dessa questão de propósito, algo que nós necessitamos de considerar nesta noite, e diz respeito àquilo que toda disciplina deveria produzir nos crentes.
temor ao Senhor. Meus irmãos, vocês lembram de Ananias e Safira? Lembram que eles professavam a fé, eram crentes no Senhor Jesus Cristo? Vocês lembram que Ananias e Safira viveram numa época em que havia abundante graça em cada crente? Vocês lembram que eles mentiram ao Senhor, mentiram ao Espírito Santo, e o Senhor os puniu com a morte, a um e a outro. Mas o resultado disso nos interessa bastante. Atos capítulo 5. Verso 5 nos dito, no verso 5 diz: ouvindo estas palavras, ou seja, a palavra de juízo de Pedro, o apóstolo, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Veja o que diz depois da morte da mulher de Ananias, ou seja, Safira, nos dito no verso 11: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Meus irmãos, se nós cremos que haveremos de estar diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo, Ele o juiz por excelência, porque está escrito: importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós haveremos de temê-lo, nós deveríamos temer ao Senhor, porque é isto algo salutar. Eu vou exemplificar o que quero dizer sobre o temor. Imagine o seguinte: você é estudante ou mesmo um trabalhador e você vai ter que apresentar um relatório das suas atividades ao seu chefe, aos seus chefes. Vocês já perceberam que vários de vocês ficam nervosos, ficam atentos, tentando preparar o relatório da melhor maneira possível, e alguns, lamentavelmente, querem fazer coisas que não deveriam, querem mostrar serviço. Mas o ponto que devo ressaltar é que dificilmente alguém que sabe que vai prestar relatório não tema. Teme, porque vai ser avaliado. É isso, meus irmãos, que nós estamos querendo mostrar aqui. Todos nós que estamos aqui, na verdade, estamos caminhando sob os olhares do Senhor. E Ele está dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque vocês vão passar por isso. Por isso devemos temer ao Senhor. E quero dizer, irmãos, que a igreja que teme ao Senhor é uma igreja saudável. Abra, por favor, em Atos capítulo 9. Lamentavelmente estamos vivendo uma esterilidade espiritual, porque não há temor do Senhor. Veja o que diz o verso 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O temor do Senhor era uma marca visível, no sentido de presente, no sentido de estar ali com todos os irmãos. Por isso que diante da certeza de que o Senhor julga e julgará, havia o temor.
Irmãos, nessa questão do temor do Senhor, nós deveríamos ser como o salmista. Abra, por favor, o Salmo 119. Vejam como ele reage diante do justo juízo do Senhor Deus para com os ímpios. Versos 118 e 120. Ele diz: desprezas os que se desviam dos teus decretos. Porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Leiam comigo o verso 120, por gentileza. Arrepia-se minha carne com temor de ti e temo os teus juízos. Irmãos, qual é a opinião que o Senhor tem acerca de mim, acerca de ti? Isso não diz nada para nós? O salmista, ao ver o ímpio sendo de fato punido, ele não riu, ele tremeu. A semelhança de Abacuque, que ao ouvir o que o Senhor ia fazer com aqueles que haveriam de disciplinar o povo de Deus, ele disse que entrou a podridão nos meus ossos. Fiquei em silêncio diante do julgamento iminente do Senhor. Sabemos o que é o temor do Senhor. Sabemos o que é evitar mentira, porque o Senhor não se agrada disso, Ele é a verdade. Sabemos o que é quando descobrimos que cometemos faltas e corremos para a misericórdia do Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Deus temível. Por último, irmãos, voltando para Mateus capítulo 7, conforme vimos aqui, uma condescendente explicação de como seremos também julgados com a mesma medida com a qual julgarmos os outros. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ora, isso Tiago também deixa claro, não vamos mais olhar o texto, mas eu apenas digo, ele diz: falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, há uma chamada para nós no sentido de sermos equilibrados. Nós devemos fazer discriminação, sim, mas nunca deixarmos de ser misericordiosos. Devemos sim fazer discriminação entre o bem e o mal, mas nunca fazer acepção de pessoas, nunca ser hipercríticos, falar mal das pessoas. Mas devemos lembrar que, tão certo como vocês me veem, e eu vejo cada um de vocês, nós seremos julgados do jeito que nós julgamos. Eu trago uma ilustração disso que sempre me chama a atenção. Havia em Israel, no livro de Esther,
um homem bajulador do rei chamado Amã. Esse homem, como todo bajulador, queria estar na presença do rei, queria sempre o favor do rei. Mas ele tinha ódio de um judeu chamado Mordecai. E esse homem tinha tanto ódio do Mordecai por ser judeu, que queria a todo custo dar fim na vida de Mordecai. E começou engendrar a sua armadilha com o fim de fazer com que Mordecai sofresse uma das piores mortes, a saber, morte de forca. E ele mandou erigir, sim, uma forca para Mordecai. E foi erigida a forca. Mas o Senhor, na sua providência, fez com que o rei ficasse sabendo que havia injustiça de Naamã em relação a Mordecai. E eu quero que vocês leiam comigo em Esther, capítulo 7. E aqui nós temos a prova, meus irmãos, de que verdadeiramente nós precisamos crer que o Senhor julga. Vejam bem, está escrito no capítulo 7, versículo 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Irmãos, este é um princípio. E parece que o exemplo clássico desse princípio de que cada um receberá segundo o critério utilizado no julgamento dos outros. Esse princípio é visto na própria vida de Davi. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi mentiu, Davi pecou contra o Senhor. E quando o Senhor mandou o profeta Natã, graciosamente, para derramar luz sobre as trevas de Davi, contou-lhe uma história. E vocês sabem a história. A história de um homem pobre que tinha uma ovelhinha. E o seu vizinho era um homem rico que tinha muitas ovelhas. Enxergando um amigo do homem rico, este mandou que tomasse a ovelhinha do pobre e desse ao seu amigo. Quando Davi ouviu essa história, Davi era rei, Davi disse: este homem deve morrer. E Natã olhou para ele e disse: este homem és tu. Porque tu tinhas tantas mulheres, no entanto, tu roubaste a única mulher do teu soldado, Urias. Este homem és tu. Vocês percebem, irmãos, o julgamento de Davi recaiu sobre ele mesmo. Irmãos, que o Senhor nos ajude para que tenhamos, de fato, cuidado e tomemos o propósito de não julgar as pessoas
Isso não significa, mais uma vez eu repito, que nós deixemos de ser críticos, de perceber as coisas, de fazer discernimento entre o bem e o mal. Mas não devemos buscar coisas ruins nas pessoas. Não devemos em tudo ver mal. Não devemos. Como eu creio, irmãos, falo com temor, que aqui no nosso meio existe favoritismo, acepção de pessoas. Eu falo isso com temor, mas com toda a segurança. Espero que o Senhor nos conceda a graça de recebermos a sua advertência, a sua palavra, e não sermos pegos como quem despreza outros, porque as pessoas não veem, podem não ver, mas certamente o Senhor vê tudo. Baixemos nossas frontes.